Você está no DFTV, agora meio-dia e 27. Assiste a mais uma reportagem especial sobre o metrô de Brasília. Hoje vamos mostrar as denúncias de mau uso do dinheiro público pela direção da Companhia do Metropolitano. Os repórteres Leonardo Ribeiro e Emerson Soares mostram que a Controladoria Geral da União descobriu que material de construção no metrô teve preços diferentes no fim de semana, à noite ou em feriados. O metrô de Brasília é o segundo maior do Brasil em extensão, mas ainda está longe de atender a necessidade de quem usa o transporte. Pelo menos 16 estações precisam ser inauguradas. Apenas 20 trens percorrem 42 quilômetros em 2 linhas. Não é mais como antigamente. Antigamente 5, 10, 15 minutos passava rápido, né? Agora sempre demora um pouco. E tá lento, né? Não tá mais como era antes, no começo. Um começo nada fácil. Primeiro faltou dinheiro para construir, depois a dificuldade para entrar em funcionamento. E agora, além dos problemas operacionais, é preciso diminuir a dependência do GDF. Por mês, o governo repassa 7,5 milhões de reais à companhia que administra o metrô, metade do que é preciso para que os trens não parem de rodar. Estar no vermelho não é uma condição única do metrô de Brasília. Em praticamente todo o mundo, é o Estado quem ajuda a bancar esse tipo de transporte por causa do alto custo de manutenção. Mas aqui o rombo é comparativamente maior que em outras cidades. E há explicação para isso. Diferentemente de outros metrôs, em Brasília o aluguel de lojas nas estações e a publicidade nos trens, vias e paradas não são explorados. Em São Paulo, por exemplo, o aluguel desses espaços gera uma renda de 119 milhões de reais por ano. No Rio de Janeiro, quase 22 milhões. O que também poderia melhorar a renda do metrô daqui é a integração com os ônibus. Isso aumentaria o número de passageiros e o faturamento. Mas essa deficiência é usada como argumento por muitas pessoas para preferir o carro. Nas diversas camadas, até as camadas mais pobres, a motorização em massa já veio, né? Já veio para ficar. Ela só pode ser revertido se o usuário, né, tiver à sua disposição um sistema confiável, no qual ele pode realmente planejar a sua vida. Não bastassem as contas negativas, uma auditoria da Controladoria Geral da União mostrou que há mau uso do dinheiro destinado ao metrô. De 40 milhões repassados pelo governo federal, 11 milhões teriam sido gastos de forma ilegal. As falhas foram constatadas na construção de 4 estações em Ceilândia. Os auditores notaram que houve sobrepreço, que é o pagamento de valor acima do normal por um produto ou serviço. Exemplo, para assentar 1 metro quadrado de granito, o metrô de Brasília pagou 5 horas de trabalho para um pedreiro. Segundo a CGU, 10 vezes mais do que o previsto na tabela da Caixa Econômica Federal. 17 vezes mais horas do que é pago pela Prefeitura de São Paulo. E o inacreditável, foi constatado que quanto maior a espessura do granito, mais horas eram pagas pelo serviço. Nós pesquisamos todos os referenciais, inclusive de outros estados e outros referenciais, e não justifica. Quer dizer, lá a maior parte da obra é uma obra civil. Os itens que nós questionamos sobre o preço são itens de obra civil, assentamento de granito, obras de alvenaria e tal. A Controladoria Geral da União também identificou um gasto com encargos sociais 43% acima do estimado. E para inflacionar essa conta, a direção do metrô pagou adicional noturno e de fim de semana para os funcionários e para os produtos usados na obra. É isso mesmo. Um tijolo usado durante a semana custava um preço, e na madrugada, sábado ou domingo, outro. Deveria melhorar o sistema, né? Já que tem verba, recursos aí, o povo gasta de qualquer maneira, deveria investir em algo em prol da sociedade, né? Isso aqui é o transporte do futuro. Se ele não melhorar, como é que a gente vai ficar? Aqui
aqui no estúdio o diretor-presidente do metrô, conforme a gente anunciou, Divino Alves dos Santos. Muito obrigado pela sua presença. Nós mandamos, a produção do FTV mandou, inclusive para o metrô, a lista de todos os pontos que foram levantados nessa reportagem. O senhor tomou liberdade de responder para a gente. E nós vamos repetir aqui justamente para que a gente tenha um roteiro, para que não falte nada, né, para ser respondido. Bom, em primeiro lugar, em relação a essa história dos materiais utilizados no turno da noite, com preços mais caros que os mesmos materiais usados no turno do dia, que foi em média 5% a mais. O que o senhor teria a responder? Olha, eu poderia dizer, nós assumimos a direção do metrô há menos de 10 dias, estamos realmente preocupados, tomamos conhecimento do relatório, mas a direção que nos antecedeu já fez as respostas à controladoria e nós estamos aguardando, inclusive, o relatório final, porque há uma divergência quanto ao posicionamento dos técnicos que aplicaram esses materiais e como foi encaminhado e da mesma forma. Como foi feito, nós já respondemos. Estamos aguardando e pode ter a certeza, não só aqui através da Rede Globo e toda a sociedade brasileira, que nós vamos apurar e vamos ver o caminho certo que deve ser encaminhado para bem aproveitar o bem público. Mas o senhor ficou estarrecido com isso que o senhor viu? Por exemplo, um granito que é posto à noite, ele ser mais caro do que um que é posto de dia? O granito horário noturno que carregou no granito e não na folha de pagamento. Eu não gostaria de entrar, mesmo porque é uma coisa eminentemente técnica, uma comparação de um granito onde vai passar um veículo pesado como um metrô e outros, como um outro que vai assentar em qualquer outro lugar. É bem verdade que há essa divergência de noturno e nós sabemos que incide sobre a qualquer trabalho noturno e o diurno, há uma diferença em termos de tratamento. Presidente, agora já durante a sua gestão, hoje de manhã cedo, o metrô enguiçou, os passageiros entraram no metrô, lotaram o trem, mas o trem não saiu da estação de Taguatinga Sul e aí eles tiveram que trocar de trem. Nós vamos ver as imagens aí feitas pelo passageiro Cícero Soares. Está aí as imagens, né, com a pane esse atraso se refletiu em outras estações que foram acumulando passageiros e o metrô só voltou ao normal mesmo às 8 horas da manhã. O que o senhor tem a dizer sobre essas constantes panes que provocam atrasos e atraso do passageiro que vai para o trabalho? Olha, Alexandre, você nos dá a grande oportunidade de fazer um elogio a toda a nossa área de manutenção do metrô, que nós colocamos uma nova diretora, tem uma nova diretora à frente desse trabalho e ela tem dioturnamente acompanhado o trabalho lá com os técnicos. E deve se render homenagem aos técnicos do metrô, mesmo porque nós estamos desde 92 rodando, mas viemos intensificar depois de 2001 e agora nós saímos de um número de passageiros de 12 mil para 120 mil passageiros.